Bem-vindos a mais uma aula do curso de virtualização. Meu nome é Rafael Bernardes e hoje a gente vai ver os tipos de virtualização. Eu até botei aqui no meu quadro. Algumas pessoas já ficam assim, poxa, mas não vai ter parte prática? Calma, vai ter. Bom, primeiro nós precisamos fundamentar as bases. É bem comum, por exemplo, eu ver profissionais que se dizem especialistas em virtualização e não sabem nem o que é um VNUMA. Não sabe nem calcular a quantidade de vproc, de processadores virtuais para o ambiente. Enfim, não sabe fazer nada, não sabe nem medir a performance, de medir o real uso, não sabe fazer nada. Tá? E a parte prática, quando você tem essa teoria fundamentada, fica muito mais simples. Então, nós estamos agora fundamentando mais parte teórica, mais base, para você entender cada um dos itens da virtualização. Nós falamos já sobre os tipos de hypervisors, tipo de virtualizadores. Agora nós vamos ver tipos de virtualização, tá? Sem querer encostei aqui no desenho. Bom, nós temos vários tipos de virtualização. Eu falei do tipo de virtualização de servidor, que é o mais comum de você verificar por aí. Como é que é isso? Simples. Aqui temos o nosso servidor da Dell e dentro dele roda-se sistemas virtualizados, tá? Aqui, ó, não vai caber aqui. Eu tentei botar um servidor virtual 1, servidor aqui o virtual 2, ou seja, vários servidores virtuais. Esse aqui é uma virtualização de servidor, tá? Então, é o mais comum, tá? A virtualização de servidor tem uma caixa, um servidor com sistema e você virtualiza vários sistemas dentro dele, tá? É o mais padrão, o mais normal de você encontrar por aí no mercado. O que seria uma virtualização de desktops? Tá? Virtualização de desktops é o famoso, vou botar aqui a sigla, vou botar aqui, ó, VDI, Virtual Desktop Infrastructure, ou seja, é quando você tem todo esse ambiente aqui, tá? Todo esse ambiente aqui virtualizado. A pessoa se conecta, por exemplo, através de um thin client, através de um notebook, ou até um celular ou um tablet, no ambiente onde o desktop dela vai estar virtualizado, ou seja, ela vai se conectar através de uma estação simples, pode ser um notebook pessoal, pode ser uma estação simples como um thin client, uma coisa bem leve, pode ser um tablet, a um ambiente que vai mostrar o desktop dela com Windows 10 full, completo para utilizar, tá? Isso é a virtualização de desktops. E esses desktops virtualizados estão aqui, ó, olha que legal, a estrutura básica, né? VDI 1, por exemplo, aí o VDI 2, ou seja, como se fosse uma máquina virtual. Na verdade, é uma máquina virtual que hospeda toda as aplicações que ele tem. Ele pode instalar um Photoshop, ele pode instalar um 3D Studio, ele pode instalar um Office, ele pode instalar até um software bem pesados, porque ele tem realmente uma estrutura, tá? Isso aqui pode estar aqui ou, em alguns casos, né, você tem o VDI na nuvem. Vou botar aqui o Azure. Agora tem uma forma de você fazer isso, né? Aí você vai lá, acessa. Na verdade, ele está acessando o desktop dele aqui. Aí ele vai ver o desktop dele. Tá? Quais as vantagens disso aqui? Deixa eu chegar um pouquinho para cá para caber o P. Pronto. Quais as vantagens disso aqui? Independente de qualquer máquina que o usuário utilize, ele vai ter sempre o mesmo desktop. Você não precisa ir até a máquina dele para fazer manutenção nenhuma, porque você tem acesso virtual, certo? Você tem as regras são sempre de negócios. Então, mesmo que ele use um thin client ou uma máquina pessoal, o desktop da empresa que ele usa vai ser sempre da empresa, vai ser sempre com os aplicativos da empresa, tudo certinho. Você tem muito mais controle sobre isso, tá? Aqui também eu poderia colocar, por exemplo, virtualização de sessão do usuário, tá? Vou botar aqui, ó, sessão do usuário. Pronto. O que seria isso aqui? Um RDS, antigo TS, AK, TS, antigo TS, tá? Aqui também para caber aqui, ó, não cabe, pronto. Um antigo TS, tá? Deixa eu escrever um pouquinho aqui para caber, senão depois o pessoal não sabe o que eu escrevi. TS. Visualizando a sessão do usuário, que na verdade ele não tem um desktop inteiro, ele tem somente uma sessão virtualizada, ele não tem isso aqui, né? É diferente. Um VDI ele tem um desktop full para ele. Uma virtualização de sessão do usuário
que não se usa muito esse termo hoje, por isso que eu não coloquei aqui nas principais logo de cara. Ele tem simplesmente um desktop virtualizado, tá? A área de trabalho só, mas ele não consegue, mas é do servidor, tá? A área de trabalho virtualizada, no caso, seria o Windows Server, né? Então, algumas pessoas reclamam que não é a mesma coisa, não dá para fazer as mesmas coisas que se pode fazer, enfim. Sessão do usuário, talvez não seja tão interessante utilizar assim, mas muita gente usa ainda. O RDS realmente é um grande produto da Microsoft, tá? E, enfim, para aplicações mais corporativas serve, tá? Mas assim, não é normal você chamar de virtualização de sessão do usuário, é normal você chamar de ter um servidor de RDS. Por isso que eu não acredito que se enquadre em virtualização, mas tem documentação com isso aqui dessa forma, tá? Virtualização da aplicação, você pode utilizar ela, na verdade é o seguinte aqui, por exemplo, tem um aplicativo aqui instalado, app, por exemplo, ele é um ponto, esse app é um Word, tá? E ele abre arquivos .doc, né? Só que esse aplicativo está virtualizado aqui no servidor, tá? Ele não está instalado aqui na máquina do usuário. Essa aqui é uma virtualização de aplicação. A aplicação fica na máquina do usuário, tá? Se você clicar no arquivo, por exemplo, é um Word normal, dá para fazer isso com um Word, inclusive. Ele está lá na máquina do usuário, o ícone está lá. Se ele clicar no arquivo doc, vai abrir o Word, só que ele não está instalado na máquina do usuário. Ele está instalado no servidor e está sendo entregue por virtualização. Virtualização de aplicação, que pode ser feita com uma tecnologia de RDS ou uma tecnologia de APPV, tá? APPV. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, por exemplo. Você pode fazer isso aqui por RDS, tá? Ou APPV, que seria Application Virtualization, da Microsoft ou de outras marcas, certo? Application Virtualization. A aplicação ela é virtualizada, sequenciada no servidor e disponibilizada por streaming para estações. É um tipo de virtualização, sim, ok? Isso aqui, inclusive, é muito utilizado. Muito utilizado, porque o usuário tem a máquina dele e ela fica sendo descartável, porque todos os aplicativos estão no outro local. Todos os dados estão no servidor, né, porque acessa a rede, e todos os aplicativos são virtualizados. Então, nada mais é que ele vai lá e clicar, você formata aquela máquina, entrega outra, ele loga, ele vai acessar os arquivos dele e vai vir as aplicações por diretiva, por exemplo, os scripts de logon, só que elas vão ser apresentadas virtualizadas. Ele vai clicar, vai funcionar, vai arquivo, salvar, vai ver o disco dele, tudo normal. Só que ela não está lá instalada. Isso aqui é muito interessante, tá? Virtualização de aplicação. Então, essa aqui é a virtualização de aplicação. Creio que a grande maioria que está vendo isso aqui, você pode até escrever nos comentários aqui embaixo, se você já tinha visto isso aqui tudo, tá? Agora, vem umas duas bem complicadas aqui, tá? Que são essas aqui, ok? Se você quiser aprender mais, tá? Por exemplo, nesse curso a gente vai ver virtualização de servidor. Vocês vão ver a prática disso. Eu vou abrir aqui, vocês vão clicar, eu vou clicar, vão ver, vocês vão ver nesse curso aqui já a parte essencial da virtualização de servidor. Mas eu tenho também curso de desktop, de aplicação e de sessão do usuário. Depois, se você quiser se estender os seus conteúdos, esses três, a gente não vai ver nesse curso, tá? Nem desktop, nem aplicação, nem sessão do usuário, mas eu tenho cursos aqui extras para você poder fazer. Virtualização de servidor, a gente vai ver a parte essencial. Mas eu tenho um curso completo também de virtualização de servidores, onde tem algumas outras características, ok? Bom, virtualização de rede storage. A rede é a famosa SDN, Software Defined Network, onde você virtualiza esse cara aqui, tá? Você virtualiza esse cara aqui dentro da estrutura de servidores para as máquinas virtuais e também para as físicas, tem acesso. Você não utiliza mais, você não configura mais nada aqui, que é OS, distribuição, time, você vai configurar tudo virtualizado dentro dos servidores, tá? Isso é um pouco mais complicado do que eu estou falando, porque é uma tecnologia não recente, porém muito proprietária, tá? Por exemplo, a da Microsoft, que é um pouco mais aberta, ainda não é padrão, mas se você for ver a da Cisco, a da HP, são bem interessantes também, tá? Então você fica, da Dell também é bem interessante, Software Defined Network ainda não é uma tecnologia fechada, tipo, é um padrão, tá? É igual a virtualização que você usa ou Hyper-V ou VMware e acabou, tá? Se você tem um projeto
de custo de que você não pode gastar muito, ou então a compatibilidade é um ponto chave, você vai usar Hyper-V. Ah, não, eu tenho muito investimento e compatibilidade não é o meu ponto de atenção. Você vai no VMware, enfim. SDN ainda está um pouco aberto, mas é a virtualização da rede por si, tá? Você ainda vai precisar da caixinha para conectar os cabos, mas todas as configurações são feitas aqui, ok? Então fica muito mais prático, muito mais rápido. Tá? A virtualização de storage é você virtualizar onde estaria armazenado, tá? Aqui eu não desenhei, mas tem um storage, né? Um STO, ok? Esse storage, o servidor armazena os dados. Para ter um cluster, por exemplo, que o cluster provê alta disponibilidade para a virtualização de servidores. Então, você teria aqui um storage virtual, okay? Que facilita muito a configuração e a apresentação dele, tá? Balanceamento, times, facilita muito. Você ainda tem a caixa, tem as caixas, mas elas só armazenam discos. Todas as configurações são feitas por caminhos virtuais. Eu vou mostrar alguns links aqui na tela, que como eu gosto de fazer, para que você não fique muito perdido, tá? Deixa eu botar minha tela aqui, pronto. O primeiro link que eu vou recomendar é o da própria Wikipedia, sobre virtualização, tá? Tem até aqui algumas coisas que eu falei, ó, virtualização de desktops, virtualização de hardware, ele diz a virtualização completa, para a virtualização, que nem é pouco utilizado hoje em dia essa aqui, para virtualização. Fala um pouquinho de snapshot, migração, failover, nested virtualization, ou seja, rodar um ambiente virtual dentro de um ambiente virtual, laboratório, por exemplo, virtualização de desktop, containers, enfim, uma informação aqui. Mas temos o mais interessante, olha só, desktop virtualization. Aqui a coisa começa a ficar mais interessante se você quiser aprender mais, porque esse link está um pouquinho melhor, tá? Aí ele fala do remote desktop, que para mim não é um desktop virtualization, tá? Aqui é mais uma seção do usuário, mas não tem um padrão para isso, tá? Mas você pode botar, tá vendo? Ele chamou de remote desktop virtualization, eu já chamo de virtualização de seção do usuário. Aqui application virtualization, aqui já tem um nome, tá vendo? Ó, o AppV, aqui ó, AppV é o que faz isso, tem da VMware. Virtualização de usuários, nada mais é do que o perfil do usuário, tá? Tem também isso aqui, virtualização do usuário. Enfim, desktop, local desktop virtualization, algumas informações boas para você complementar seus estudos. Do application virtualization, tem um aqui, só disso, ó, PPV, Oracle, VMware ThinkApp, o da Zen não está aqui, enfim, juntou com a Citrix, né? Tem um produto da Citrix que é muito interessante. E aqui, ó, Network Virtualization, tá? Onde eu falei isso aqui, não vou me adentrar muito, porque basicamente aqui precisa de um especialista em redes. Você vai entender, mas quem vai trabalhar com isso é um especialista em redes, tá? Aqui, inclusive, alguns links de referência. E a virtualização de storage também é ainda pouco explorado, pouco vejo sobre isso, tá? Mas é um tipo de virtualização. Bom, nós vimos aqui os tipos de virtualização. Eu vou adentrar um pouquinho mais aqui nesse curso essencial dizendo a virtualização de servidores. É o que você mais vai implementar por aí. Não que as outras tecnologias sejam pouco utilizadas, não, elas são muito utilizadas. Mas a virtualização de servidores é onde você vai ter a entrada nesse mundo, onde você vai configurar, assim, é muito difícil de você ver hoje, você comprar um servidor da Dell e não levantar ao que você quer uma máquina virtual. E geralmente, tá, o sistema líder hoje no Brasil de empresas é o Windows Server, certo? Então você pode, por exemplo, utilizar, já está incluso ali o Hyper-V, é só você saber configurá-lo. O ponto-chave, você precisa saber configurá-lo da forma certa. Nesse curso eu vou até me estender um pouquinho mais sobre algumas coisas, alguns macetes de virtualização no Windows Server, tá? Vou falar depois nas próximas aulas sobre produtos, quais versões. Existe uma versão totalmente gratuita, você não precisa nem ter o Windows Server para utilizar, que é o Hyper-V Server, gratuito da Microsoft. Enfim, vamos entrar em mais detalhes, tá bom? Bom, por hoje é só. Essa aula vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Escreve aqui no comentário se você gostou, se você entendeu, se você se interessou por algum desses outros aqui, tá? Lembrando que eu tenho um curso para virtualização de desktop, sessão do usuário e aplicação. VDI, tanto local quanto na nuvem, você vai ter curso aqui na Bernard Treinamentos. Valeu, até a próxima!